Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você fica muito bem informado com as notícias dessa terça-feira. E olha só, está marcado para hoje, agora às 11 horas da manhã, a posse de Sidônio Palmeira no comando da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também vai participar deste evento. O marqueteiro foi responsável pela campanha presidencial de Lula em 2022 e agora assume o posto em um momento em que ele já vinha tendo uma presença mais frequente na gestão, mesmo sem ter um cargo formal. O publicitário toma posse no lugar de Paulo Pimenta, que estava no comando da SECOM desde o início do mandato de Lula. Tanto Sidônio quanto Pimenta falam que a mudança serve para dar um novo rumo à comunicação do governo federal. E ainda falando do presidente Lula, ele sancionou um projeto que restringe o uso de aparelhos eletrônicos, como os celulares. E isso serve nas salas de aula de escolas públicas e também das escolas privadas do ensino básico em todo o país. O projeto de lei foi aprovado no fim do ano passado pelo Congresso Nacional. Acompanhe. Um decreto do presidente Lula deve sair em até 30 dias para regulamentar a nova legislação para que passe a valer para o início do ano letivo, em fevereiro. O ministro da Educação, Camilo Santana, participou da cerimônia de sanção do projeto de lei que dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, no Palácio do Planalto. Durante a cerimônia, o presidente Lula lembrou que o uso celular durante a aula tira o foco do aluno na matéria que está sendo ensinada. Segundo ele, a medida que restringe o uso do aparelho em sala de aula vai permitir que o humanismo não seja trocado por algoritmo. Países como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Itália e Holanda já adotam legislações que restringem o uso de celular em escolas. Apoiado pelo governo federal e por especialistas, o projeto alcançou um amplo consenso no legislativo, unindo governistas e oposicionistas. De acordo com o ministro Camilo Santana, a lei restringe o uso em sala de aula e nos intervalos para fins pessoais, mas há exceções como o uso para finalidade pedagógica, sob supervisão dos professores ou em casos de pessoas que necessitem de apoio do aparelho para alguma necessidade de saúde. O ministro pediu o engajamento das famílias e das comunidades escolares para fazer valer a nova lei. E olha só, o preço do aluguel residencial subiu e chegou a quase o triplo da inflação do ano passado. Apesar disso, o reajuste ficou menor do que o registrado em 2023. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 13,5% mais caros em 2024, segundo dados do índice Fipesap. O resultado ficou 2,66 pontos percentuais abaixo do registrado em 2023, quando o avanço foi de 16,16%. O aumento anual foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que avançou 4,83% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 8,67%. Para especialistas, o aumento no indicador está relacionado ao desempenho da economia brasileira, em especial ao mercado de trabalho, que segue forte. Na prática, quando um número maior de pessoas possui renda, a tendência é que haja uma maior procura por imóveis, o que colabora com a alta dos preços. O Fipesap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. O preço médio dos novos contratos de aluguel, calculado para as cidades, é de R$ 48,00 por metro quadrado. Considerando essa base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custa, em média, R$ 2.400. A cidade mais cara da lista é Barueri, em São Paulo, onde o aluguel custa, em média, R$ 65,00 por metro quadrado, o que daria, no caso de uma residência de 50 metros, o valor mensal de R$ 3.270. Quando consideradas as 22 capitais brasileiras medidas pelo índice, São Paulo lidera, com custo de R$ 57,60 por metro quadrado. Em seguida, estão Florianópolis e Recife.
E agora vamos falar de esportes. O tenista carioca João Fonseca estreou hoje no circuito principal do tênis mundial na primeira rodada do Australian Open, com vitória sobre um tenista top 10 do ranking na categoria. E a vitória foi por 3-0. Vamos ver. O novo fenômeno do tênis mundial é brasileiro. João Fonseca estreou no circuito principal nesta terça-feira no Aberto da Austrália e passeou contra Andrei Rublev, russo consolidado no top 10 do ranking da ATP. O carioca de 18 anos não se intimidou com a primeira vez diante de um estádio desse tamanho. 3-0 com parciais de 7-6, 6-3 e 7-6 em 2 horas e 23 minutos de jogo. A ascensão meteórica de João começou em dezembro, quando ele se tornou o primeiro latino-americano a conquistar o título do ATP Next Gen e o segundo mais jovem a alcançar este prêmio, à frente do fenômeno espanhol Carlos Alcaraz. Na próxima rodada do Australian Open, Fonseca vai enfrentar o italiano Lorenzo Sonego, que ele já venceu em outra oportunidade e que teve como melhor colocação no ranking da ATP a 21ª colocação. Vamos torcer então por mais uma vitória brasileira. E essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Às 11h30, Tabata Porte volta com mais notícias no Redação Hit. Até mais!